E aí, galerinha, vamos agora para a nossa terceira aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é morfologia. Vamos dividir a nossa aula em três blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre estrutura das palavras. No segundo bloco, vamos falar de formação, processos de formação de palavras. E o terceiro bloco, as tão temidas classes gramaticais. Aguardo vocês na nossa aula de hoje. Bom proveito, bons estudos! Vamos falar agora sobre os morfemas. Os morfemas são pequenas unidades estruturais de uma palavra. Os morfemas são partes menores da palavra que são dotadas de significado, pois os morfemas, apesar de serem unidades pequenas, têm um significado, dão um significado à palavra, ou podem ser também estruturas responsáveis pela flexão de uma determinada palavra. Esses morfemas se unem e formam a nossa palavra. De uma forma mais didática, eu vou dar um exemplo a vocês. Vamos pensar agora numa parede. Para que essa parede seja construída, o que é necessário? Os tijolos. Os tijolos são as menores unidades que vão se juntando para formar a parede. Assim são os nossos morfemas. São pequenas unidades, os tijolos, que se juntam e formam a parede, que seria a nossa palavra. E o primeiro morfema que nós vamos trabalhar hoje é o radical. Quem é o radical de uma palavra? Também conhecido como raiz de uma palavra. Quem é a raiz de uma palavra? Simples, é aquela unidade, aquela pequena unidade, aquele pequeno tijolo estrutural que guarda a semântica da palavra, o sentido, o significado da nossa palavra. Vamos observar as seguintes palavras: ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura, ferragista, enferrujado. Perceberam que em todas essas palavras o que eu marquei de vermelho é uma parte que se repete em todas essas palavras? Pois é, essa parte ela guarda o significado, ou seja, ela é um núcleo semântico e estrutural da minha palavra. O meu radical ele vai me dizer que todas essas palavras, por terem esse início parecido, que não necessariamente é o início sempre, ele está relacionado ao mineral ferro. Então, todas essas palavras guardam esse núcleo semântico, guardam esse significado da minha palavra principal, original, que seria a palavra ferro. Então, ferreiro, ferrugem, ferragem, elas estão ligadas pelo radical à minha palavra de origem, que é a palavra ferro. E agora vamos estudar os afixos, que são outros tipos de morfemas existentes na língua portuguesa. Os afixos são divididos em prefixos e sufixos. Vamos lá conferir? Os prefixos, pessoal, são acrescentados antes do radical da palavra. Então, observem um exemplo da palavra infeliz. Feliz seria o meu radical, a parte principal, a parte que mantém o significado da minha palavra. E aí eu acrescentei o in, que é um prefixo que indica negação, oposição. Então, nesse caso, infeliz é o contrário de feliz e ele foi acrescentado antes do radical. Desleal, reler, coautor, a mesma situação. Pego o meu radical, que é o leal, por exemplo, e acrescento o des. O des é um prefixo porque ele foi acrescentado antes do radical leal. Coautor, a mesma coisa. O co, que significa com, que significa junto, está junto ao radical autor. Reler, o re é um prefixo que está junto ao radical ler. Mas temos também os sufixos, que são aqueles que se acrescentam após o radical. Olha o exemplo aí novamente da palavra feliz. Eu acrescentei algo após o radical. Eu acrescentei o sufixo mente. Lealdade, a mesma coisa. Eu tenho o radical leal e eu acrescentei o sufixo dade. Desinências.
As desinências também são um tipo de morfema da nossa língua. E aí nós temos desinências nominais e nós temos desinências verbais. Vamos ver cada uma delas agora especificamente. As desinências nominais, eu vou determinar com elas o gênero e o número de uma determinada palavra. Então observem aí, eu tenho meu radical garote até o T. E eu acrescentei uma desinência que é O. Esse O indica o quê? Que o meu garoto está no gênero masculino. E se eu acrescentar a desinência A, eu vou estar indicando a vocês que eu flexionei o meu nome garote, que era o meu radical, para o feminino. E eu acrescentei essa vogal A no final, que nós chamamos de desinência. Agora, observem a palavra cachorro. Cachorro e cachorros. Para indicar o número, ou seja, que eu passei do singular para o plural, eu precisei acrescentar uma desinência de número, que no caso foi a letra S em cachorro, para que se tornassem cachorros. Temos também as desinências verbais. E as desinências verbais nós também dividimos em dois grupos. Aquelas que representam o modo e o tempo de um verbo, e outras que representam o número e as pessoas do verbo. O que seria o modo? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. E os tempos? Pretérito, presente e futuro, e as suas derivações. Agora, quando eu falo de número pessoais, eu estou indicando com número se é singular ou plural, e pessoais a pessoa do discurso a qual nós estamos falando, nos referindo. Então, é a primeira pessoa, é a segunda, é a terceira pessoa do discurso. E aí, quando eu acrescento singular ou plural, primeira pessoa do plural, eu estou falando de uma desinência número pessoal. Então vamos observar aqui a palavra falaríamos. Uria, eu estou indicando que essa desinência em específico trata do futuro, do pretérito, do indicativo. E o mois trata da primeira pessoa do plural, né? O nós. Nós falaríamos, ok? Agora, pessoal, muita atenção. Vamos falar das vogais temáticas. São aquelas vogais átonas, elas não podem ser tônicas, são as vogais A, E e O no final de uma palavra, mas que não indicam flexão de gênero. Então elas não vão estar indicando se a palavra está no masculino ou no feminino, ok? Vogal temática, eu digo que são aquelas vogais átonas porque não vale para as tônicas. Então eu tenho que observar a sílaba tônica da minha palavra para saber identificar se aquela vogal A, E ou O são realmente vogais temáticas. Então vamos prestar atenção na palavra montanha. Qual seria a sílaba tônica? Montanha. O tan é a sílaba tônica. Então eu posso chamar aquele azinho no final de vogal temática porque ela é átona. Está no final de uma palavra e não indica flexão de gênero. Não existe a montanha e o montanho. Empate, a mesma coisa. Empate, a sílaba tônica seria o pá. Então eu posso dizer que o é uma vogal temática porque ele é átono, ok? E também porque não tem a flexão de gênero. Não existe o empate e a empata. Nesse caso, ok? Com essa classificação gramatical, não existe a palavra empata para isso. E carro, não existe carro e carra. Então esse O também é uma vogal temática porque a sílaba tônica é car. Então se a sílaba tônica é car, esse O no final pode sim ser considerado uma vogal temática e também não indica flexão de gênero. Não temos a carra. Nos verbos também temos vogais temáticas, só que as vogais temáticas dos verbos são A, E e I.
e elas simplesmente vão indicar a conjugação a que o verbo pertence, primeira, segunda ou terceira conjugação. Nos verbos, aquelas vogais A, E, I vão indicar a conjugação. Então, estudar, esse A indica que o meu verbo está na primeira conjugação, que são aqueles verbos terminados em AR. AR. Comer indica a segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E dormir, o verbo termina em IR, logo pertence à terceira conjugação. Outro morfema bem interessante é o tema. Tema. O que seria tema? É o tema da minha redação do Enem? Não, não é o tema da sua redação do Enem. O tema, estudado enquanto morfema, é simplesmente a união do radical mais a vogal temática. Uniu-se os dois e formou algo que nós chamamos dentro da língua portuguesa de tema. Vamos entender a palavra montanha. Já retiramos dela a vogal temática, que é a letra A no final, e o radical. Juntando vogal temática mais o radical, que termina no NH, nós temos a palavra montanha, que é o nosso tema. A palavra empate, até o T, seria o nosso radical. Somando-se a vogal temática E, nós temos um tema, que é a palavra empate. E carro, até o car, nós temos o nosso radical. E a vogal temática O, que unindo os dois, nós temos o tema carro. Olha o exemplo dessas palavras nos verbos. O verbo estudar. O R, ele se torna desinência de infinitivo. Nós sabemos que todo verbo que pertence ao modo indicativo termina com R. Estudar, cantar, falar, comer, beber, sair, dormir. Então nós temos aí estude, que é essa parte branca, que é o nosso radical. O A, que é a vogal temática, e o R, que é uma desinência. Desinência que indica o modo infinitivo do meu verbo. Então vamos esquecer o que está de vermelho e vamos pensar que o que está em branco é o nosso radical e o que está em azul é a nossa vogal temática. Juntando-se o radical estude com a vogal temática A, nós temos o tema estuda. No comer, nós temos o com mais o e virou o tema come. E em dormir, nós temos o dorme com o i, que forma o dormi. Esse é o nosso tema. Por último, e não menos importante, temos aí as vogais e as consoantes de ligação, que também são morfemas e elas são utilizadas simplesmente entre os morfemas por uma questão de eufonia. O que seria isso? Para tornar o som dessa palavra mais agradável. Quando a gente fala em consoante de ligação, simplesmente precisamos ter uma sonoridade mais agradável, uma questão de eufemia. Então vamos prestar atenção na palavra ultrassom antes do acordo ortográfico. O ultrassom era grafada com hífen. Hoje, unem-se as duas palavras numa só e forma a palavra ultrassom. Para não ficar com um S só e se tornar um som de Z, ultrasom, porque um S só entre duas vogais tem o som de Z. Para não falarmos ultrasom, acrescenta-se esse R por uma questão de sonoridade e forma-se a palavra ultrassom. Ela é simplesmente uma consoante de ligação. Temos também, no caso de cafeicultura, uma vogal de ligação. Seria a cultura do café, café-cultura. Para não pronunciarmos cafeicultura, que ficaria estranho, soaria não tão bem, acrescentou-se esse i para formar a palavra cafeicultura. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, curtido, aprendido bastante com a nossa aula de hoje. Não deixem de realizar as atividades que estão lá no mural da nossa sala de aula virtual, ok? Deixem as dúvidas lá, façam bastante perguntas e não deixem de fazer as atividades. Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima na nossa parte 2 da aula de morfologia da língua portuguesa.